Hoje nós vamos falar sobre sucesso. E quando eu tô falando sucesso, gente, é sucesso mesmo. Não é essa faminha passageira, não. Nós estamos falando de sucesso estrondoso. Pois é, hoje nós vamos conversar sobre Michael Jackson. Não saiam daí. Se eu fosse você, eu não pulava esse vídeo. É depois da vinheta. E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papel Mágico, eu sou Aaron Avelino e a sua presença aqui é sempre muitíssimo importante. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, já faz tudo aquilo de praxe que a gente sempre pede, né? Na linha blogueirinha. Você já curta, compartilha, dá aquela força para que o canal cresça e a gente agradece muito, muito, muito mesmo se você fizer isso. Aproveitando que nós estamos fazendo a linha Merchan, aproveita também para me seguir aqui, ó, nas redes sociais, porque lá a gente pode bater altos papos, você pode ficar sabendo de outras coisinhas assim babadeiras, lá no meu Insta, Facebook ou coisa parecida. Ok? Pois bem, meu povo, hoje nós vamos falar sobre o maior artista de todos os tempos. Exatamente, nós vamos falar de Michael Jackson. Vira minha caneca? Olha que luxo. É a caneca em homenagem ao canal do Cidinho Pop, né? Não é do meu canal, gente, é do canal do meu amigo Sidney Oliveira. Da Ultra Farma. Não é do Cidinho Oliveira, é do Cidinho Pop, que tem um canal aqui também assim, babadeiro e tal. E por que eu tô usando a caneca dele? Porque eu não tenho uma caneca do meu canal, né? Então eu tô usando a dele. E depois o canal é meu, eu uso o que eu quiser, caralho. Não é verdade? Que coisa! Mas vamos falar de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nasceu na cidade de Gary, Indiana, em 1958. Ou seja, este ano ele estaria fazendo 60 anos. Gente, olha que legal. Madonna fez esse ano 60 anos. Michael Jackson, se vivo, estaria fazendo 60 anos também. O que isso significa? Significa que em 1958, Deus pensou assim, é hoje. É hoje não, é este ano. Este ano eu vou mandar os dois maiores artistas do pop de todos os tempos pra terra e a indústria da música jamais será a mesma. Vocês me aguardem, se preparem. Aí nasceram Madonna e Michael Jackson no mesmo ano. Segundo a revista Rolling Stones, Michael Jackson faturou em vida, gente, algo em torno de 7 bilhões de dólares. Vocês sabem o que é 7 bilhões de dólares? É tipo assim, dinheiro pra caralho, entendeu? Eu não consigo nem conceber 7 bilhões de dólares. Isso fez de Michael Jackson o artista mais rentável e o artista que mais faturou em toda a história da música. A história de Michael Jackson começa com 5 anos, quando ele já dançava, cantava e saracoteava com os irmãos, mas foi por volta dos 10, 11 anos que ele estreou com o grupo Jackson 5, uma banda que fez um sucesso estrondoso e catapultou Michael Jackson para o estrelato mundial. Isso lá pelos anos de 1970. Para vocês terem uma ideia de quão famoso foi esse grupo e do nível de fama dos irmãos Jackson, eles chegaram a virar desenho animado, para vocês terem uma noção. Michael seguiu carreira com os irmãos durante um longo tempo, mas logo enveredou pela carreira solo. E o sucesso que ele já tinha feito com os irmãos nos Jackson 5 se repetiu na carreira solo. Para se ter uma ideia, dos discos de estúdios de Michael, 5 deles estão entre os mais vendidos da história: Off the Wall, Thriller, Dangerous, History e Bad. Falando nisso, Thriller é até hoje o disco mais vendido de todos os tempos. Na época que ele foi lançado, alguns veículos de imprensa chegaram a dizer que a gravadora vendia mais álbuns de Michael Jackson, né, mais discos Thriller por dia do que o McDonald's vendia Big Mac. É mole. Durante a década de 80, Michael Jackson meio que dominou as paradas de sucesso, né? Só se falava nele, só se comentava sobre ele. A minha experiência com Michael Jackson, gente, começou com Bad. Ele já fazia muito sucesso com Thriller, mas eu era muito criança, eu estava muito envolvido com Madonna, então eu não prestei muita atenção, mas foi com Bad que ele acabou me conquistando e eu fiquei apaixonado por aquele disco. Com Dangerous, então, nem se fala, porque daí eu já estava ensandecido por Michael Jackson. Cheguei aí na turnê dele, foi o primeiro artista que eu vi num grande show, assim. Eu fui a São Paulo para assistir a Dangerous Tour, foi a primeira e única, né, turnê dele que eu assisti, porque afinal de contas ele morreu, né, meu povo. E ele ainda foi responsável por um outro marco histórico. Foi o primeiro artista negro a pintar na MTV, um reduto basicamente de artistas brancos. E Michael, enquanto artista negro, foi o primeiro a invadir a praia dos brancos e romper essa barreira, romper esse preconceito. Combinando musicalidade e dança, Michael Jackson também meio que reinventou os clipes, né? A partir de
Thriller, os clipes musicais passaram a tomar uma outra conotação e as pessoas passaram a pensar melhor antes de fazer um videoclipe, né? Porque tudo era feito muito nas coxas. Mas Michael Jackson elevou o parâmetro para um patamar superior. Inclusive, os clipes dele eram mais do que clipes. Alguns chegavam a ser assim curta-metragens. Basta você assistir Thriller completo, Bad também é um curta-metragem. Ou seja, ele pegou aquilo que era feito de maneira meia boca e acabou transformando em superprodução. Além de um artista extremamente competente, talentoso e famoso, Michael Jackson também foi um grande filantropo. Durante a sua vida, ele doou milhões de dólares para causas humanitárias através de sua própria fundação, ajudando assim cerca de mais de 30 entidades filantrópicas mundo afora. No entanto, nem tudo foram flores na vida do rei do pop, como vocês já devem saber, né? Lá por volta da década de 90, Michael sofreu a primeira acusação de abuso sexual, o que acabou fazendo com que a sua carreira entrasse em declínio. As acusações de abuso sexual, as esquisitices do artista, né? Aquela excentricidade que ele tinha, mas a mudança de cor acabaram cultivando comentários e fake news mundo afora, e isso acabou arranhando um pouco a imagem do artista. Quanto à mudança de cor, mais tarde descobriu-se que ele era vítima de vitiligo, então isso teria contribuído. Sobre as acusações de abuso sexual, muita gente acredita que não foi nada mais nada menos do que um complô para acabar com a carreira do astro. Eu sou desse time, eu acho que foi uma armação, sim, porque basta ver que quando ele parou de pagar pro pessoal que acusava e falou, não, deixa o processo rolar, o que aconteceu? Não acharam prova nenhuma e ele acabou sendo inocentado, né? Então eu acredito que desde sempre foi armação de pessoas que tentavam tirar dinheiro dele de alguma forma. Eu e mais um monte de outras pessoas. O que a gente não pode negar é que todas essas acusações, todas essas notícias, toda essa pressão psicológica acabaram influenciando o artista e fazendo com que ele entrasse naquele ciclo vicioso da depressão, da tristeza, e eu acho que acabou culminando, inclusive, na morte dele. Michael Jackson morreu em 2009, quando se preparava para a última turnê da sua carreira, This Is It. Ele já tinha anunciado 50 shows, todos os ingressos estavam vendidos, eu estava na esperança de ir nesse show, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, ele acabou morrendo e deixando uma legião de fãs órfãos do rei do pop. Após sua morte, Michael Jackson continuou faturando altíssimo, tanto é que a sua fortuna não parou de crescer, sorte dos seus filhos, né, dos seus herdeiros, que estão aí com bastante dinheirinho no bolso. E ainda diz a lenda que o rei do pop, o cara que vendeu, olha gente, em vida ele chegou a vender de gravações, né, juntando da carreira solo e com os irmãos, singles e coletâneas, ele chegou a vender mais de 1,5 bilhão de gravações. Olha que foda. Michael Jackson deixou de ser polêmico nem depois da morte, porque daí se espalharam, né, pelo mundo afora as teorias da conspiração. Muita gente falando que ele tinha sido assassinado pelos Illuminates, que ele tinha sido morto pela máfia, que ele tinha sido morto por não sei quem de Hollywood. Enfim, é um monte de teorias sobre a morte do cantor. E a mais maluca de todas é de que ele não teria morrido, que ele estaria vivo. E aí nós vamos abrir um parênteses, corta, vamos para 2018 que a gente tem um recadinho para você. Pois é, essa teoria de que Michael está vivo está mais acesa do que nunca. Por estes dias agora, estive não sei das quantas lá. Quem é esse moço? Ele nada mais é do que o High Star de Michael Jackson. O cara que cuidava lá do cabelo dele, sabe? Que dava um trato no picumã do rei do pop. Pois é, esse sujeito, essa semana veio a público e deu uma entrevista dizendo que sim, que Michael Jackson está vivo e que está preparando a sua volta, que ele deve aparecer daqui a pouco. Segundo Steve, nem a família do rei do pop sabe que ele está vivo. Mas que ele tá vivo, tá. Ele tá escondidinho, na boa, só esperando pra reaparecer. Claro que a declaração desse moço reacendeu toda a polêmica em torno da morte do rei do pop, né? Nós, fãs, adoraríamos, eu, por exemplo, adoraria acreditar que ele realmente está vivo. Se ele tiver, eu vou achar o máximo. Mas eu não tenho muita fé nisso não, gente. O que eu sei é o seguinte, ele continua vivo através da sua obra, através das suas músicas, dos seus clipes, das suas danças. Porque, né, quem é rei jamais vai perder a majestade. Michael Jackson é eterno. Pois é, meu povo, essas são minhas singelas homenagens ao eterno rei do pop. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha de todas essas polêmicas. Ajude o nosso canal a crescer, porque a gente fica muitíssimo agradecido. Volte mais vezes, porque aqui você sempre tem informações babadeiras e bafônicas. E eu vou ficando por aqui. Beijinho, até a próxima e vamos de cafezinho, né?